Caminho da vida. Este é o tema da série de mensagens que estamos iniciando hoje. E este tema aponta para Jesus. Vários são os textos nos evangelhos que apresentam Jesus como o caminho da vida, ou então o caminho e a vida. E um dos mais conhecidos encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, o 6º versículo, quando Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é, ninguém chega a Deus e recebe as bênçãos de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Em outra ocasião, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância é a vida cheia e não a vida vazia. É a vida com sentido e não a vida sem sentido. É a vida plena e autêntica e não a vida rasa ou fraca. É a vida abençoada, cheia da graça e da bondade do nosso Deus. No início do Evangelho de João, ao apresentar Jesus como o verbo que no princípio estava com Deus e o verbo que no princípio era Deus, depois do evangelista João afirmar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez, o evangelista afirma: e a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Por fim, Jesus ensinou uma das mais desafiadoras e difíceis lições no que se refere a achar e receber a vida que vem de Deus, ou então a vida que vem dele. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 25, ele disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, disse Jesus. Em outras palavras, temos que confiar não em nós, mas nos entregarmos completamente a Deus a fim de obter a vida que vem dele. Em outras palavras, temos que perder para ganhar. Estes versículos e tantos outros que poderiam ser ditos aqui nos convidam a olhar atentamente para Jesus, a fim de não apenas saber ou perceber, mas principalmente receber dele a vida que vem dos céus, a vida que vem do alto, a vida que vem de Deus, ou seja, a vida em plenitude, a vida em abundância, a vida plena. É deste modo que devemos celebrar a Páscoa. A Páscoa, a principal festa da tradição e da fé cristã, crendo que Jesus é o caminho da vida, crendo que Jesus é o caminho e também a vida. Ao nos voltarmos para os 4 versículos da palavra de Deus que lemos há pouco, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 1 diz o seguinte: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Festas dos pães asmos era o período que antecedia a celebração da Páscoa, em que o povo de Israel deveria comer pão sem fermento. Páscoa era a festa da libertação do povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés. Páscoa significa importante passagem, significa importante mudança de vida, de perspectiva, de história. Páscoa significa olhar para frente, olhar para o futuro e ser tomado pela esperança devido à promessa de Deus. Jesus, juntamente com os seus discípulos, foi até Jerusalém para celebrar a Páscoa,
judaica. No entanto, ele sabia que outra Páscoa estava para ser instituída por meio da sua vida, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Trata-se da Páscoa cristã, a Páscoa da nova aliança de Deus para conosco. Trata-se da passagem para algo novo, algo diferente, algo especial e algo definitivo de Deus para todos nós. E a semana em que a Páscoa cristã será instituída começa com o que ficou conhecido como Domingo de Ramos, o dia de hoje. Toda a liturgia tem apontado para o Domingo de Ramos. É desta semana que inicia-se a Páscoa que Jesus implementará na história da humanidade. É o texto da palavra de Deus que nos conta sobre a chegada e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Texto este que lemos no início deste culto, o primeiro texto lido nesta manhã, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E para cumprir o que havia sido dito pelo profeta Zacarias, a entrada de Jesus em Jerusalém foi marcada pelo fato dele ser levado por um jumento e o povo estender suas vestes no chão, colocar ramos no caminho por onde Jesus passaria, e de maneira muito alegre, viva, vibrante, o povo então cantar com grande entusiasmo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo estava extremamente alegre. Grande era a emoção e a expectativa pelo cumprimento das promessas acerca da consumação do reino de Deus naqueles dias. Jesus, por tudo que fizera até ali, o seu ensino, os milagres, os sinais do reino, fora recebido pelo povo na sua entrada a Jerusalém como Messias, o ungido, aquele que vem da parte de Deus, o filho de Davi, ou seja, aquele que iria libertar, aquele que iria salvar o povo de Deus. Estando em Jerusalém, dois acontecimentos merecem ser destacados do texto em que nós lemos no Evangelho de Lucas. O primeiro está no capítulo 21, os versículos 37 e 38, e diz que Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus ensinava todos os dias no templo. À noite ele ia repousar no Monte das Oliveiras. Esta foi a rotina de Jesus por 5 dias daquela semana. Ensinar durante o dia no templo e à noite se dirigir ao Monte das Oliveiras para orar, para descansar e também para dormir. Certamente Jerusalém estava lotada de pessoas, havia gente de todas as partes. Era a festa dos pães asmos e também a festa da Páscoa, como já dissemos, uma das principais festas do povo de Israel. E além de ser difícil de encontrar um lugar para ficar em Jerusalém, o valor da estadia estava alto. A rede hoteleira e as hospedarias ou pousadas em Jerusalém, naquela época, naquela semana, aproveitavam bastante os dias festivos, a ocasião para lucrar. Era melhor para Jesus e seus discípulos, à noite, se dirigir ao Monte das Oliveiras. Ali era um lugar mais tranquilo, era um lugar mais barato, praticamente custo zero, para passar a noite. E ali também era o lugar, se tornou o lugar, melhor dizendo, da entrega, porque ali Jesus se submeterá 100% à vontade de Deus.
O povo, por sua vez, diz o texto bíblico, madrugava. Ou seja, bem cedo, nas primeiras horas do dia, ia até o templo para se encontrar com Jesus e ouvi-lo. Penso eu que isto não está no texto, mas o fato do povo ir bem cedo, madrugar, para se encontrar com Jesus se dava devido à informalidade. A informalidade, ou seja, era o momento, a oportunidade de se aproximar de Jesus. Era o momento, era a oportunidade de, quem sabe, apertar a sua mão, conversar ou fazer alguma pergunta direta a ele, olhando nos olhos dele. Porque depois que ele começava a falar, depois que ele começava a ensinar, como diz o texto, o momento era de ouvir. O momento era de ouvir, tão somente de escutar, aprender, ser edificado pelo seu ensino. Jesus tinha palavras de vida. Ele é o caminho da vida, o caminho e a vida. Ele era a própria encarnação divina e por isto ensinava ao povo sobre a vida plena. Era um momento único das pessoas que ali estavam. E por sua vez, o povo sofrido, carente de vida, carente de atenção, de paz, carente da comunhão com Deus, escutava atentamente o que Jesus ensinava. Era um povo com fome, fome de alimento e fome da palavra de Deus. Mas um problema muito sério estava acontecendo, e este é o segundo acontecimento importante a ser destacado dos versículos que nós lemos. Diz o texto que os principais sacerdotes e os escribas estavam tramando a morte de Jesus. Lucas, no capítulo 22, o segundo versículo, diz assim: preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Jesus incomodava. Jesus se tornara alguém perigoso para a classe religiosa daquela época. Jesus tinha autoridade em seu ensino e contrariava os ensinamentos dos sacerdotes e dos escribas, expondo-os muitas vezes ao ridículo. Ele se tornara um grande líder, e o que ele falava e faziam eram demonstrações claras de que Deus estava com ele, eram sinais do reino de Deus, eram manifestações da vida abundante, da vida em sua plenitude. Jesus estava mostrando e revelando o caminho da vida, um caminho totalmente diferente do que era ensinado e exigido pelos sacerdotes, escribas e também fariseus daquela época. Diante de tudo isso, dos versículos lidos e do contexto que permeia o texto bíblico de Lucas, que nós lemos, duas considerações importantes para a vida de todos nós. A primeira, onde está a vida? Onde está a vida? Infelizmente, a morte se faz presente. Por um lado, nós temos Jesus, que ensina e que oferece gratuitamente a vida plena da parte de Deus. Junto com Jesus está o povo sedento, desesperado, buscando viver melhor, buscando qualidade da vida, buscando dignidade em sua vida. Por outro lado, nós temos os principais sacerdotes e escribas, arquitetando, planejando a melhor forma de tirar a vida de Jesus, arquitetando, planejando a melhor forma de gerar a morte, de extinguir aquele que é a fonte da vida plena. Não acontece, irmãos e irmãs, a mesma coisa em nossos dias, em relação às guerras, por exemplo? Enquanto muitos, a maior parte da população mundial, deseja
a convivência pacífica. Enquanto a maior parte da população mundial se mostra solidária diante das tragédias da humanidade, enquanto muitos querem o respeito pela vida, poucos, meia dúzia, estão planejando a guerra, planejando a morte. Poucos, de forma autoritária, querendo o poder, a riqueza, o domínio econômico, o prestígio mundial, preferem o caminho da morte. Não acontece a mesma coisa, irmãos e irmãs, em nossos dias? Por exemplo, no país onde habitamos, ou então na cidade onde moramos? Em nosso contexto, a vida está banalizada, a vida está fragilizada, a vida do outro não tem valor. Estamos cansados de saber e de ouvir que, por causa de uma discussão, às vezes tola, uma pessoa tira a vida da outra. Às vezes, um celular, um relógio, um par de tênis, um carro, tem mais valor do que a vida de quem resiste em entregar. Enquanto muitos querem segurança, viver de forma tranquila e pacífica, outros promovem a violência, o desespero, a dor, o trauma, a morte. Não acontece a mesma coisa, irmãos e irmãs, no âmbito político da nossa nação, no âmbito econômico, mundialmente falando? Onde está a vida, o desejo pela vida? Infelizmente, a morte se faz presente. A segunda consideração, em relação ao texto que nós lemos, coloque o seu olhar na direção certa. Coloque o seu olhar na direção certa. A mensagem da Páscoa em Jesus Cristo nos faz este convite, e é o convite para toda a humanidade. Coloque o seu lugar na direção certa, coloque o seu olhar em Jesus, o caminho da vida, alimente-se da vida que Ele oferece. Olhar na direção errada nos leva para o caminho perigoso, que é o caminho da morte. Enquanto o povo estava com o olhar na direção certa, estava alegre, cantando, exaltando Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, e madrugava todos os dias para se encontrar com Jesus no templo e aprender dele. Mas no momento em que o povo começou a olhar na direção errada, assim como os sacerdotes e escribas daquela época, passou então a desejar a morte de Jesus. Olhar na direção errada nos leva a ter expectativas erradas. As expectativas do povo eram diferentes daquilo que Jesus queria e estava oferecendo. Os interesses do povo eram diferentes dos interesses de Jesus. Por causa disto, ele, o povo, ficará frustrado, a alegria acabará, muitos ficarão irritados e revoltados ao ponto de, dias depois, gritar: crucifica-o, crucifica-o. Não basta, irmãos e irmãs, estar no templo e ouvir Jesus. É preciso crer nele e olhar na direção correta. A liberdade, a vida, a salvação que Jesus trouxe tinham outros elementos, se deram em outras proporções, com outra profundidade, com outra importância em relação àquilo que o povo esperava. Enquanto o povo desejava ardentemente a libertação política, econômica, social e militar do Império Romano, Jesus trouxe a libertação do pecado, a libertação da morte, a libertação do juízo, a libertação da culpa e de tantos outros sentimentos que corroem o nosso interior e que nos aprisiona e que nos conduz à morte, que desviam o nosso olhar e nos levam para o caminho da morte.
para concluir, irmãos e irmãs, celebre a Páscoa neste ano, crendo que Jesus é o caminho da vida abundante, da vida plena. Ele é portador e doador da vida em sua plenitude. E por meio da sua vida, morte e ressurreição, nós tanto encontramos como recebemos a vida que vem do alto, a vida divina, a vida sagrada, a vida abundante. Faça o compromisso e assuma o propósito de olhar na direção certa, e olhe para Jesus, e tudo será diferente, tudo será novo na vida de quem crê e segue Jesus, o caminho da vida. Que Deus assim nos abençoe.